O primeiro Natal no livro de Gênesis. Você sabia que o livro de Gênesis é um protótipo dos evangelhos? Na verdade, é um protótipo de Jesus ali, da vinda de Jesus. Eu quero convidar você para dar uma olhada no bate-papo que eu tive com o biblista Vitor Fontana, aonde ele faz um paralelo incrível com Gênesis e todos os acontecimentos e também porque lá é um protótipo do que seria a vinda de Jesus, o Natal e o Evangelho. Antes da gente entrar lá, quero te convidar para participar do nosso grupo de Telegram. Olha só, aqui embaixo está o link, você pode ir lá, todo dia eu posto um áudio, um texto, um vídeo sobre como interpretar melhor as escrituras. Vamos lá para o vídeo? Você acha que aquele contexto é mais uma maldição no sentido como alguém que está castigando alguém que não obedeceu, ou ele está mais dando consequências de um erro? Ó, porque você fez isso, você botou a mão no fogo, sua mão vai ficar queimada pro resto da sua vida. Ah, entendi teu ponto agora. Como uma mera consequência necessária daquilo que se fez. Obviamente, você botou a mão no fogo, obviamente que ia queimar, né? Duh. Como se fala para uma criança, o que você quer dizer. Não, eu vejo juízo, tá? E eu vou explicar o porquê que eu vejo juízo aí, tá? Porque faz parte da estrutura literária de Gênesis 3 a 11. O que acontece? Gênesis 3 a 11 mostram pra gente uma espécie de espiral descendente da moral humana, vamos dizer assim. Se você quiser, uma espiral ascendente do pecado. Ou ainda, uma espécie de crescendo, para usar aí um vocábulo musical, da crueldade humana. E esse crescendo da crueldade humana é visitado por Deus em algumas oportunidades, e essa é uma delas. Quando Deus visita a crueldade humana entre Gênesis de 3 a 11, algumas marcas aparecem, e a marca do juízo é uma delas. Então você tem aí em Gênesis 3 essa marca do juízo. Em Caim, você tem a expulsão da terra, que Caim criava animais. A expulsão de Caim da terra, que é uma marca de juízo. Em Noé, o dilúvio. Né? E em Babel, a confusão das línguas. Você tem 4 grandes pecados, 4 grandes juízos. Existe esse padrão acontecendo, e esse padrão ele tem intencionalidade por parte do autor. O autor, ele quando conta essas histórias, quando ele escolhe essas histórias para contar e conta dessa maneira, ele quer que o leitor perceba esse padrão repetido. Só que esse juízo, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de marcas de misericórdia. No caso de Adão e Eva, você tem esse pedaço aí, que é um pedaço de juízo, que é um pedaço dentro de um contexto maior, que também tem a expulsão do jardim. Então o juízo é sempre uma expulsão. Depois, se a gente quiser, a gente pode falar das expulsões aqui, por que é sempre uma expulsão. Mas assim, o juízo é sempre uma expulsão, então a expulsão do jardim, a expulsão da terra. No caso de Noé, é a expulsão de tudo que ele conhece, porque o mundo que ele conhece fica inundado, e quando ele volta é outra parada. E no caso de Babel, obviamente, a confusão das línguas levam a um espalhamento pela terra e, portanto, expulsão da região de Ur dos Caldeus, onde a torre se estabeleceu. Adão e Eva recebem as roupas, Caim recebe a marca, Noé recebe o arco-íris e a promessa de que Deus não inundaria o mundo inteiro outra vez, e Babel recebe Abraão. Bom, mas Abraão tá melhor. Uma perguntinha aqui sobre essa forma literária, essa estrutura literária. Você acha que talvez Abraão é uma antítese dessa estrutura, porque ele tem que sair e não ser expulso? Ele Sem não dúvida. consegue ter uma ele não consegue ter uma marca sólida, ele tem que ir pela fé. Aliás, a marca é o sacrifício que ele tem que fazer. Então parece que você falando aí, eu comecei a pensar em Abraão, falei, Abraão é o oposto disso, né, cara? Olha só que coisa interessante. Enquanto você está vendo um ciclo curto de aumento do pecado, de Gênesis de 3 a 11, Gênesis 12 a 50, você vê um ciclo longo de aumento do pecado também. Então você tem Abraão
Isaac, Jacó, José, né? José não é o grande pecador da história, mas sim seus irmãos. Mas você vai perceber uma coisa muito interessante na narrativa de Gênesis, entre os capítulos 12 e 50, que Deus vai sumindo da história. Deus vai sumindo da história porque conforme as gerações vão passando, os caras são cada vez mais distantes de Deus mesmo. Abraão é um cara que comete os seus erros, mas geralmente é um cara bacana. Isaac é um cara bacana, menos bacana que Abraão. Jacó já é bem complicado. E o filho de Jacó nenhum presta. Então, aquela espiral de maldade que você vê em Gênesis 3-11, você vê repetir 12-50. Pode falar. Jacó é tão complicado que há rumores que ele mudou de nome para ninguém saber do passado. A diferença que você tem, primeiro, um espaço muito curto, você tem essa espiral de maldade rampante, e 12-50 é uma coisa mais sutil e mais longa. E 12-50, você vai perceber um negócio interessante, que é esses fluxos migratórios funcionando como uma espécie de remédio de Deus para essa maldade humana. Então, o que antes era juízo, passa a ser uma espécie de remédio. A migração de José, que é a mais dolorida, a mais imerecida, a mais gratuita, a mais tenebrosa, é aquela que é símbolo da maior redenção, da maior salvação, do maior auto salvífico de Deus no livro de Gênesis. Mas os atos migratórios de 12-50 frequentemente vão provocar situações ou circunstâncias de redenção e não de juízo. Por exemplo, é no ato migratório de Jacó que acontece a reconciliação com Esaú. Né? É no ato migratório de Jacó que acontece a reconciliação com Esaú. É no ato migratório de José que acontece a salvação de todos os povos do período de estiagem e de seca, que o próprio José reconhece diante dos seus irmãos. Fiquem tranquilos, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. E o que isso tem a ver com Jesus? A gente está falando de Natal, certo? Gênesis é em si mesmo um proto-evangelho. O que acontece? Esses episódios de juízo, que são acompanhados por atos de misericórdia, tem o clímax nesse ato de misericórdia de Deus prometer para Abraão que vai dar um jeito nesse mundo tenebroso, e vai dar um jeito por meio da sua descendência. A sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. Isso de fato acontece em José. Capítulo 47 de Gênesis, de fato, a descendência de Abraão abençoa as nações vizinhas. Mas é um primeiro proto-cumprimento mais incompleto, é uma salvação que dura pouco, é uma salvação que vem com coisas que não são tão legais assim. Então, é um proto-cumprimento, não é um cumprimento tão completo. Se você quiser usar a linguagem do Tim Keller, José foi legal, mas o verdadeiro José, o verdadeiro descendente de Abraão, que traria paz a todos os povos e bênção para todas as famílias da terra, nós cremos e entendemos que é Jesus. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana, mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais, mas os algoritmos dessas redes sociais faz eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.